Oi Brasil, sejam bem-vindos a mais um Saúde e Beleza. Eu sou a Mauana Rabelo e estou muito feliz em tê-los novamente aqui comigo. Hoje nós vamos dar apoio à campanha Agosto Lilás, que é a campanha de combate para a prevenção da violência doméstica, familiar e contra a mulher trans. Em 2023, a gente ainda tem muitos casos de violência. Então, vamos tentar colocar um fim? Eu tenho essa utopia de que isso pode acontecer, sim, num curto espaço de tempo. A pessoa que eu trouxe hoje aqui para discutir esse assunto com a gente é a psicóloga Lilian Tomita, que eu conheci no evento Face a Face, que foi um evento de combate à violência que aconteceu no primeiro semestre desse ano. E eu amei, porque ela abordou de uma maneira leve, delicada o assunto. Foi para uma vertente do autoconhecimento feminino e mudou a minha imagem desse evento. Eu fui para o evento com uma ideia e eu saí assim surpreendida positivamente. Então seja muito bem-vinda, Lilian Tomita. Obrigada por estar aqui comigo. Olá, Mauana, eu que Tudo agradeço aí esse convite novamente de estar aqui participando com a TV São Caetano. Eu gostei muito daquele evento e quando você fala sobre violência doméstica, principalmente com as mulheres, é um assunto muito pesado, é um assunto muito difícil para quem sofre de abuso. Então, eu tentei naquele evento e o que eu vou tentar trazer hoje é de uma maneira leve, um assunto que precisa ser falado, discutido e as pessoas precisam ter consciência disso, porque realmente, com a pandemia, isso foi aumentando cada vez mais os casos. As pessoas Teve um começaram aumento muito grande na pandemia? Sim, com a pandemia, como os casais, os companheiros ficaram todos juntos em casa, então isso começou a ser muito mais presente na relação. Como eu comentei no evento, comentei com você, eu não sou psicóloga jurídica, nunca trabalhei exatamente na área social, mas já atendi muitas pessoas que sofreram relacionamentos abusivos. E na pandemia eu fui percebendo colegas, amigos, pacientes sofrendo com isso e fui me interessando por esse tema. Tanto que essa campanha do Agosto Lilás é uma campanha recente, né? E o lilás, ele simboliza o respeito à mulher. Por isso foi escolhida a cor. Por isso foi escolhida a cor. E também esse ano ela está ligada à Lei Maria da Penha, que fez 17 anos esse ano, da lei. Né? Então eu falei, olha, por que não tentar trazer esse assunto, por que não tentar falar de uma maneira leve e ajudar de uma maneira como o autoconhecimento da mulher pode ajudar na prevenção ou ajudar a mulher a se conscientizar que ela está num relacionamento abusivo e tentar mudar esse tipo de relação. Porque tem algumas questões que você pode, desde o início, ir mudando aos poucos. Mas primeiro você tem que se conhecer, saber os seus limites. Sim. E o autoconhecimento, ele vem dessa forma. Porque quando você sabe quem eu sou, o que eu quero da minha vida, aonde eu quero trabalhar, quais as pessoas que eu quero me relacionar, quais são os meus valores, quais são os meus princípios. Os de hoje, porque às vezes a gente vai mudando ao longo do tempo e de repente o que valia pra gente um mês atrás não vale hoje. Ou o que não valia um ano atrás, aí vale menos ainda. Porque as coisas vão de acordo com o ambiente que a gente vive, as pessoas com quem a gente convive, vai mudando também, não vai? Sim, existem vários aspectos, né? Assim, o que a gente é, dos nossos traços de personalidade, a maneira como a gente foi criado dentro de casa, com os pais, com os familiares, e também a sociedade que a gente vive. E hoje a gente vive uma sociedade assim que muda o tempo todo. Você tem que ter resiliência o tempo todo, jogo de cintura o tempo todo, para lidar com todas as mudanças no mundo atual. Né? E a violência, só que a violência sempre esteve presente. Hoje ela está sendo mais falado, mais discutido, mais abordado, mas antes era uma coisa muito camuflada, muito escondida. Eu acho que ela era aceita. Aceita. Ela era aceita, né? Então você já se casava muito jovem, e era casada novinha, com 15 anos, 13 anos, já estava casada, com aquele marido normalmente bem mais velho, e ele já mandava, desmandava. Se ele dava um grito, pronto, todo mundo tinha que baixar. Né?
E aquele Eu quero ditado, chegar em casa, eu não quero ouvir um pio. O cara tinha 7 filhos. Eu escuto muito essas histórias no consultório, porque eu atendo geriatria. Sim. E elas falam, não, eu chegava em casa e para elas, quase, sei lá, 99% do falecimento do marido, a vida começou. É muito louco. Sim. Então, eu acho que era aceito esse lance da violência, que hoje, não sei, a gente já não aceita, mas também para bater de frente, tem muitas questões envolvidas. Sim. Hoje, a gente mora num país mais patriarcal, vamos dizer, a cultura nossa é mais patriarcal. Mas as pessoas mais jovens, elas estão se posicionando mais, colocando respeito, impondo respeito, né, muitas vezes numa relação e conseguindo, através da comunicação, da conversa, do diálogo, negociar aí o que eu aceito, o que eu quero na relação, o que eu permito. Então, assim, coisa simples, boba, de celular, de você ficar controlando a pessoa pelo celular. Eu falo que se eu pegar o telefone do outro e estiver desbloqueado, eu vou lá e bloqueio, porque eu não quero ter esse problema. Essa invasão, né? Não é legal. Essa invasão de privacidade, o controle. E a mulher, às vezes, muitas vezes, ela não percebe. Às vezes, ela está tão apaixonada, tão envolvida naquela relação, que ela começa a achar que aquilo é normal, que aquilo é natural. E, às vezes, ela se sente culpada quando o outro te controla, quando o outro te manipula. E, às vezes, ela se sente culpada achando que ela era errada da relação. Então, é importante você observar, sabe, refletir sobre a sua relação. Quando eu falo relações, não é só afetivo amoroso, mas até com o trabalho, com os pais, com os amigos, com as pessoas que estão à sua volta. Se essas pessoas te respeitam, se essas pessoas te aceitam, né? Se você se respeita, se você é isso que você quer para a sua vida, né? E vai te ajudar a decidir melhor. Olha, essa pessoa... Tem pessoas que sabem que vivem um relacionamento abusivo, por exemplo, e ela aceita, porque ela sabe e ela tem consciência e ela quer continuar dessa forma. Então, é um direito dela. Mas tem aquelas pessoas que ela não tem consciência disso, ela vive aquilo, ela não sabe. Ela acha que está tudo normal. Que está tudo normal. Eu não sabia, não vou falar que foi agora, mas há quase 15 anos, um pouquinho mais talvez, a gente não vai fazer essa conta para eu não ficar nervosa. Eu tive meu primeiro divórcio. Tá. E foi depois de uma situação pesada de violência psicológica. Sim. E eu tenho uma mãe psicóloga, gente. Então, Sua assim, mãe eu é não psicóloga. sabia. Ela desde a barriga eu ia com ela na faculdade. Então, você imagina de quanto tempo que eu não ouço isso. E eu não tinha essa consciência de que psicologicamente você também pode sofrer. Sim. Porque às vezes você tem aquela pessoa que ela é uma referência, é uma pessoa que você conhece desde sempre, uma pessoa por quem você se apaixonou, que nem no meu caso, eu era jovem, eu conheci ele na escola, a gente dançou junto a valsa do prezinho. Então, era assim, aquela coisa que eu fantasiei toda uma situação. E aí, lógico, tiveram vários pontos. Não sou o alecrim dourado, né, gente? Por favor. Ninguém é perfeito. Não Ninguém é perfeito, não. todo mundo tem Cada um defeitos. tem seus pontos. Sim. Mas, e aí foi um boom, assim mesmo. A gente fez uma viagem, perdemos o voo, esse cara teve um surto, começou a fazer umas coisas muito malucas. Na época que teve a explosão das Torres Gêmeas, foi logo depois, então, e ele gritava no aeroporto, tinha umas camisetas do Obama, eu vou arrancar isso e vou escrever I love Osama. Eu comecei a quase ter um chilique, porque eu falei, gente, por mais que eu esteja num outro país que fala um outro idioma, Osama e Obama, eles vão entender, e quem vai passar a linha sou eu. E aí, enfim, um monte de coisas, aí falou do meu trabalho, eu sou fisioterapeuta, e claro que eu faço atendimento, eu faço massagem, eu faço drenagem, eu toco nas pessoas. Quase todos os meus atendimentos são com toque. E começou a falar dos meus atendimentos pejorativamente, como se o meu toque fosse de venda do corpo. E também se fosse, estava tudo bem, mas não era. Né? Então, aqui eu fiquei 24 horas escutando o surto. Então, voltei doida. E eu não sabia que aquilo era crime. Sim, então, a violência, tanto psicológica quanto... Aí a física a gente já sabe, mas ela também é crime. Existem vários tipos de violência,
né? Hoje eu estou abordando mais a psicológica porque é o que eu tenho conhecimento por ser psicóloga. Mas existe a violência física, existe a violência patrimonial. Também. Sim, existem vários tipos de violência. É que as pessoas estão acostumadas mais com a física, acham que é a física. Não, mas a violência psicológica ela pode trazer um dano emocional muito grande para a pessoa. Né? Essa violência psicológica ela pode trazer um transtorno de ansiedade, um transtorno de estresse, um transtorno de depressão gravíssimo para a pessoa que sofreu o abuso. Eu acho que quanto mais tempo você fica nesse looping, pior. Pior, com certeza. Porque eu falo, o meu foi um balde, então aí eu já saí de dentro do balde, estava raso, consegui. Mas eu acho que as pessoas que ficam muito tempo, elas começam a achar que aquilo é o normal, né? Você não vai ficar contando para os outros. Sim, tem vergonha de contar, envolver as pessoas, tem medo do que a pessoa vai fazer, a reação que a pessoa vai ter, de denunciar. Sim. Né? Então, assim, muitas mulheres, às vezes, ou elas continuam nessa relação por muitos anos, até um dia explodir, ir embora de casa, ou pedir ajuda, ou denunciar numa delegacia, né? E ter uma ajuda mais, vamos dizer, jurídica e social. Outras, quando ficam viúvas. Sim, aí ficam livres do problema. Livram. E outras que às vezes tentam enfrentar essa situação e colocam e impõem esse limite. Falam, eu não aceito mais, eu não quero mais. E tentam reconstruir toda a sua vida de um modo geral. Eu acho que você pega um parceiro ou uma parceira que está disposto, porque às vezes a pessoa também ela vem de uma vida toda funcionando dessa maneira ruim, e ela não vê como tá chato, como tá pesado para o outro. Eu acho que aquilo é o normal. E às vezes ela chega e quando toma esse chá de realidade da parceria que está sofrendo a violência, talvez até mude o conceito, vá procurar tratamento. Sim. Hoje em dia tem ajuda tanto pública, particular a gente sabe que tem bastante, mas também tem ajuda pública, tem vários projetos, em todas as cidades tem um projeto de apoio. Sim, né? Em São Caetano recentemente foi inaugurada uma delegacia especial para a violência da mulher. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas quero conhecer. E cada vez mais isso está sendo tratado com mais respeito. As mulheres estão sendo mais respeitadas. Espero que isso seja, não só aqui, porque a gente sabe que São Caetano é uma cidade com bastante estrutura, né, mas que isso venha crescer aí para cada cidade desse país. Não, a gente quer que o mundo mude, né, a cabeça. Porque a gente aqui ainda fala muito, a gente tem liberdade de expressão. Tem lugares que não tem. Sim, e antigamente a mulher era mais, né, a do lar, que cuidava da casa e dos filhos. Hoje não, as mulheres, né, elas trabalham, às vezes elas é arrimo de família, elas cuidam da casa. Elas são a do lar e ainda faz todo o resto. Sim, elas são multitarefas. Elas trabalham, cuidam da casa, do marido, dos filhos, de tudo. Todo o restante. Né? Então, assim, por que não? Elas têm que ser respeitadas. Todo mundo tem o direito de ser respeitado. Quem não gosta de ser respeitado, de ser bem tratado. Sim, imagina. Mas você sabe que até nas delegacias eles têm uma tratativa diferente? Eles são mais receptivos na delegacia específica da mulher. Eu sou de Santo André, então lá a gente tem um projeto chamado Vem Maria. Eles têm até uma unidade fixa perto do Parque Celso Daniel. Não sei nem se esse é o nome do parque, esse parque já teve tanto nome. Mas ali perto do parque da Dom Pedro II. E tem um telefone, você pode procurar no site da Prefeitura de Santo André também. E eles dão esse serviço de apoio. Né? Eu acho que é 180 o telefone, se eu não me engano. Eu não sei mesmo. Sei que eles têm até um WhatsApp que você pode pedir e eles dão um apoio. É muito legal. É um projeto grande, assim, que envolve uma equipe interdisciplinar bem importante. Fico muito feliz de poder estar trazendo um assunto tão pesado, mas tentar trazer de uma maneira leve e conscientizar mesmo as pessoas, né, de procurar ajuda, seja na sua UBS, no seu posto mais perto de casa, ou numa delegacia, ou de buscar uma ajuda particular. Se você começa a se identificar, olha, eu acho que eu não estou bem no meu relacionamento, eu acho que eu estou sofrendo algum tipo de abuso, começa a pesquisar um pouquinho sobre o assunto, entender se você está sofrendo um abuso psicológico, um abuso patrimonial, que o abuso físico é evidente, acho que
tem dúvidas, não gera dúvida. Mas às vezes você toma um tapa e você pensa, mas será que eu não tive culpa? Mas será que eu não provoquei? Buscar Você ajuda. pode ter provocado qualquer coisa, mas tomar um tapa não tá legal. Então eu acho que também é muito tomar consciência da situação, não é? Sim, ter consciência do que você está vivendo. E é difícil para quem vive estar dentro desse relacionamento. Então, às vezes, ela precisa se distanciar do parceiro ou da parceira, ou ela precisa terminar essa relação, ou ela precisa sofrer uma violência mais grave para ter aquele choque de realidade e falar, peraí, tem alguma coisa errada. Porque, às vezes, até um familiar, um amigo, as pessoas à sua volta falam para a pessoa e ela não consegue enxergar, entender o que está acontecendo. Mas uma estratégia para que ela consiga se distanciar disso existe? Como que Ela vai ter que faz? se priorizar, se colocar em primeiro Se lugar. colocar em primeiro lugar. Então, Sim. parar, olhar tudo em volta. Sim, então assim, ver o que quando tá eu falo bom, o que não algo tá. que você pode ajudar na prevenção, o teu autoconhecimento vai fazer isso. Você tirar um momento para você, olhar a tua vida, quais são os teus valores, quais são os teus princípios, quais são os teus sonhos, o que, que você quer para você, o que, que você sonha para você, qual a realidade que você vive hoje. Escreve, que elas vêm. Sim, escreve, coloca no papel. Escreve. Né? Onde você quer chegar. Aonde você quer chegar e depois disso ir traçando mesmo, né? O que eu posso fazer? Será que eu conversando com o meu parceiro é o suficiente e ele vai começar a me respeitar e mudar o comportamento dele? Será que não tem jeito, eu vou ter que terminar essa relação, esse namoro, esse noivado, esse casamento, essa união? Será que realmente é algo tão grave que eu vou precisar de uma ajuda específica, jurídica Sim. e psicológica, né, social? Porque eu não consigo dar conta sozinha da situação. Mas primeiro ela tem que parar, se olhar, se organizar, autoavaliar. Se ela não tiver dúvidas e não conseguir fazer isso sozinha, procurar uma ajuda especializada para conseguir ouvi-la, acolhê-la. Entender se realmente ela está numa situação assim. E até para a pessoa se apropriar do que ela sente. Muitas vezes as pessoas nem se apropriam disso, né? Vão vivendo aquela coisa no automático. Principalmente se você vem de uma família, às vezes, que o pai é abusivo, às vezes, com a mãe. Então, às vezes, você vem de uma família, às vezes, que você vê o pai sendo machista, o pai agredindo a mãe. O avô já era o assim? O avô é assim. E daí a tendência é natural do ser humano, é a gente ir repetindo os padrões que a gente aprende lá atrás. Nasceu vendo Nasceu isso. assim, isso é normal, isso é comum. Então, a gente vai repetindo. Agora, a partir do momento que você tem consciência que aquilo não é saudável, daí você tem o poder de decisão, se eu quero continuar ou se eu quero mudar. Se eu aceito ou se eu não aceito. Sim, a internet ajuda muito, porque você consegue procurar na internet, por exemplo, abuso psicológico, abuso patrimonial, abuso físico, e você consegue entender. Procura a campanha Agosto Lilás, né? A Lei Maria da Penha. Você consegue no próprio Google, no celular, pesquisar e tentar entender um pouquinho do que você está sentindo. E é uma lei ampla. Sim, que protege mesmo. Sim, e que existe há 17 Sim. anos. Né? Esse ano fiz 17 anos. E sim, depois decidir se você consegue resolver isso sozinha, entre quatro paredes, você e seu. Ou se você vai precisar da ajuda de um psicólogo, só um psicólogo, que possa te orientar, que possa te acolher, que possa te ajudar a você ter coragem a mudar esse comportamento e a tomar algumas decisões, impor alguns limites, falar não, chega, eu não aceito, eu não quero. Ou se você realmente tem que procurar uma ajuda mais, vamos dizer, específica, que é uma delegacia da mulher. Às vezes não tem como escapar. Sim, às vezes não tem como escapar. E às vezes, infelizmente, chega ao feminicídio. Muito ainda. A gente tem um índice altíssimo. Não trouxemos dados para não traumatizar quem está em casa. Nem vou trazer isso. Mas tem muito, que né? É o pior, né? É o pior cenário. Mas mesmo as crianças, a gente ouve cada absurdo. Se a gente ficar em casa assistindo aqueles programas da tarde das desgraças, nosso cabelo fica, a gente não sai nem de casa mais. Só que são verdades. Então, eu sei que é muito chato a gente abordar um tema pesado, não é sempre que
que as pessoas estão abertas a ouvir essas coisas, mas são verdades, são a nossa realidade. E depende de nós mudarmos todo esse cenário. Se cada um de nós se impor, não com grosseria, tá, gente? Estou aqui falando uma boa. Então, assim, com carinho, com jeito, para tudo tem um jeito. E se você não consegue, porque o outro lado é violento, se retira. Você vai ter amparo. Confia que hoje em dia somos uma rede de apoio. Temos umas redes de apoio muito especiais, tanto em casa, quanto dos amigos, quanto de serviços específicos. Acho que um dado importante, assim, que eu até quero trazer, e não só colocar o homem como vilão da história, às vezes o homem ele pode estar tendo esse comportamento e ele não tem consciência de que ele está agredindo a pessoa. Sim. Porque ele foi criado dessa forma, ele viu o avô fazendo, o pai fazendo, a mãe fazendo, então ele repete isso com a namorada, com a esposa, achando que aquilo é normal também. Então, às vezes, ele faz a violência inconscientemente. E daí, então, às vezes, na conversa, você conversando com o teu parceiro... Às vezes ele se apropria de que ele não tá se apropria legal. de que ele, nossa, peraí. Tá fora da época. Sim. Deixa eu voltar. Daí eu estou desrespeitando, eu não estou sendo um bom namorado, um bom companheiro, um bom parceiro. E ele pode querer mudar e melhorar também. Sim. Então, às vezes, você consegue, através da consciência e da conversa, do diálogo, negociar e melhorar o relacionamento. Porque todo relacionamento tem crise, todo casamento tem crise. Sim, não é só mar de rosas. Não existe ninguém perfeito, né? Eu não casei para ser a esposa de fulano, fulano não casou para ser meu marido. Então, geralmente, o relacionamento são duas personalidades, são duas criações diferentes, são duas visões diferentes. Então, tem questões que você consegue resolver na base do diálogo. Agora, tem realmente aquelas pessoas que não querem mudar, que não querem melhorar. Sim, e a gente fala muito sobre a violência contra a mulher. Claro que ela é maior, porque os homens estruturalmente são mais fortes. Então, a chance da gente tomar a porrada é maior. Porém, também existem muitos casos em que a mulher é a agressora. Sim. Ela agride não só o marido, mas os filhos. Ela tem aqueles ímpetos de loucura dentro de casa, de gritar. Então, a gente não está aqui hoje defendendo somente o grupo das mulheres como vítimas da sociedade masculina machista. Não, tem isso também. Mas estamos falando sobre a violência geral. Vamos tentar minimizar e, quem sabe, um dia exterminar a violência doméstica. Porque o homem também sofre. Né? Tem homem que sofre violência doméstica, da mulher que é obsessiva, que controla, que agride, que xinga, que humilha. Sim, cada dia que eu converso, porque eu converso muito, né? Eu tô sempre com gente diferente sentada comigo. Então, eu escuto cada absurdo. Eu falo, meu Deus, isso acontece mesmo? Vejo umas atitudes femininas que eu penso, eu não acredito que uma mulher está fazendo isso, porque a gente tem aquela classe que a gente se defende, né? Eu falo, eu não creio que ela está fazendo esse tipo de coisa. De controle mesmo, e de humilhação, de falar absurdos, o cara aceitar. Eu falo, gente... Existe assim, né? Eu acho que um estigma, uma coisa de achar que aquela mulher que tem menos estudo, aquele homem que tem menos estudo, que é mais simples, mais humilde, é o que mais sofre. Não é só também. Tem pessoas que têm estudo, têm consciência, têm uma boa posição, um bom trabalho. E parece que elas articulam melhor ainda a violência. Então, porque elas são mais inteligentes, elas conseguem fazer uma cama mesmo para o outro acreditar que está sendo... Que a gente sabe que as pessoas que são mais humildes, mais simples, às vezes elas vivem numa estrutura diferente, que tem até dificuldade de como colocar limite, como se separar de um parceiro, como que vai criar os filhos. Né? É uma outra realidade. Mas tem pessoas estudadas como nós, que trabalham, que são independentes, ou que têm poder aquisitivo muito alto, e que vivem, assim, sabe, relacionamentos abusivos. Muito por vergonha também. Às vezes você não quer, né? Vai contar para todo mundo que sofre abuso. Você fica, ai, meu Deus, não. O que o outro vai pensar de mim? O que ele vai achar? Mas eu acho que tem duas questões. Tem essa, de que vamos ser julgados. Sim. E aí vamos ter também que falar nossas verdades, porque nem eu falei lá que eu não sou alecrim dourado. É verdade, claro que não. Ninguém é alecrim dourado. Mas eu sempre tive consciência da minha limitação como mulher de 1,60 m.
Eu nunca pus dedo na cara de ninguém, não cresci voz colocando o rosto para... Porque, assim, às vezes as pessoas são provocativas. Então, eu sempre tive essa consciência, que não é ter topete baixo, porque eu sou bruta. Mas, assim, com educação, sempre com firmeza, com postura, para também não provocar esse tipo de reação. Porque existe provocação. Sim, eu acho que assim, a forma como você fala, às vezes não é só o que você fala, é como você fala, como você se comunica com o outro. Né? Eu ainda brinco tem um muito para pouquinho, aprender. porque eu sou canceriana. Ai, meu Deus! Então eu tenho esse jeito um mais amor do delicado, né, mais carinhoso. Sim. Eu sou psicóloga. Agora eu já entendi tudo, gente. Por que ela abordou É. desse jeito tão Sim, leve? eu sou canceriana, Gostei. eu sou psicóloga. Agora, no final do ano, vai fazer 23 anos que eu me formei. Legal. Né? Eu já trabalhei muito nessa vida. Então, assim, eu sempre tenho esse jeito de tentar conversar de uma forma mais sutil, mais acolhedora, né? De não... Mas eu sei que tem pessoas que, às vezes, De trás para frente. né? Assim, elas te irritam, né? Elas são mais agressivas, elas provocam. Né? Então, assim, é difícil uma situação dessa, às vezes, na hora do nervoso. É na hora da tensão do estresse que você conhece. Porque enquanto você está falando bonitinho, carinhoso, tá tudo calmo, tudo dando certo, tá tudo bonito, vamos né, passear, gente? vamos viajar. Agora, na hora de uma tensão, na hora de uma questão mais que exige aí do teu emocional, do teu jogo de cintura, que você precisa ter maturidade emocional mesmo, né? É que você percebe. Eles falam, né? Você só conhece o seu parceiro quando você se separa. Mas a gente romantiza, Brasil. Aí a gente não quer ver o outro como ele é, né? A gente vai vivendo essa parte. Na verdade, você vai percebendo alguns sinais, né? Adoro falar sinais, mas você vai percebendo ao longo do relacionamento. E depois, é claro que acho que chega o ápice aí, quando você realmente consegue enxergar e ver, nossa, realmente isso não é normal. Mas a base é o quê? A comunicação. A comunicação. É confiar, né? Acho que assim, se você confiar na pessoa que você está, acho que isso vai ajudar muito. Porque se você não confiar no teu parceiro, na tua parceira... Confiança, comunicação e maturidade? Vamos deixar esses três? Confiança. Se a gente pensar nos pilares, né? Eu atendo casais no consultório, né? Se a gente pensar nos pilares de um relacionamento, é a confiança. É o respeito que você tem pelo outro. É você admirar o teu parceiro ou a tua parceira. Importantíssimo. Né? É você ter a parte de homem e mulher mesmo, né? A questão de você ter atração. E agora me fugiu o último pilar aí. Mas a gente não veio com a são vários, né? E que não tem como estar 100% o tempo todo numa relação. Né? Então é o respeito, é a admiração, carinho, enfim. E que se você não tiver pelo menos alguns desses pilares aí bem, o de confiança principalmente, é muito difícil. Então ficamos com esta mensagem para vocês. Eu os agradeço por nos acompanhar. Eu sei que vivemos em 2023 e essa era da internet é importante. Então, por favor, se inscreva no canal, sigam a rede social da TV São Caetano, @tv.sãocaetano, o nosso YouTube. Aquele like, ele é importante, porque cada vez que você dá um like, o vídeo ele fica em evidência e outras pessoas também têm acesso, pessoas que não são do nosso círculo. Então, façam essa gentileza. Sigam também o @amauanarabelo no Instagram. E lá a gente conversa, lá vocês me chamam por direct. Demora, mas eu respondo. Sigam também a psicóloga Lilian Tomita no Instagram. E lá vocês também podem conversar, podem chamar. Lilian, muito obrigada. A gente já estourou o tempo, eu sou a rainha de estourar o tempo aqui. Mas muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço. E foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada. Tchau, Brasil. Tchau.